E se você estiver lendo a Bíblia e ainda assim errando o caminho? Foi exatamente isso que Jesus disse a pessoas religiosas, estudadas, conhecedoras da lei. Vocês erram por não conhecer nem as Escrituras, nem o poder de Deus. Mateus 22, 29. Ele não falou isso a ignorantes, falou a mestres, a intérpretes da palavra. Gente que citava Moisés, ensinava sobre Deus, mas nunca conheceu o coração dele. E esse erro continua hoje. Tem gente que sabe citar, mas não sabe se quebrantar, que conhece a letra, mas nunca experimentou o Espírito, que manuseia a Bíblia como um manual, mas nunca entrou na presença com fome e temor. E Jesus está dizendo, você está errando, não porque faltam versículos, mas porque falta relacionamento. A Bíblia não foi feita para ser apenas lida. Foi feita para te conduzir a um encontro com o Deus que ela revela, o Deus que não cabe em um texto, mas se revela em cada linha, para quem tem um coração acessível. Hoje, talvez Jesus esteja dizendo isso para você. Sim, você que conhece muita coisa, mas que lá dentro sabe que perdeu a intimidade. Essa frase não é só dura. Ela é libertadora, porque revela que o problema nunca foi ignorância de conteúdo, mas ausência de revelação. E se você deixar, essa verdade pode te tirar da zona confortável do conhecimento e te levar direto para o altar da rendição. Se essa introdução te confrontou, então não feche esse vídeo como se fosse só mais um. Jesus não quer que você apenas leia sobre ele. Ele quer que você o conheça. De verdade, no secreto, no profundo, no lugar onde a letra não alcança, mas o Espírito transforma. Se inscreve agora no canal, deixa seu like se essa verdade te acordou e comenta aqui embaixo, com humildade. Senhor, eu quero te conhecer de verdade. Essa frase pode ser a chave para tirar sua fé do automático e reacender o fogo da intimidade. Você já percebeu como a gente aprendeu a conviver com o automático na fé? Acorda, ora mecanicamente, lê um versículo, posta um versículo, vai ao culto, canta, volta para casa, assiste um vídeo como esse, se emociona, mas não muda, e o tempo vai passando. E a sensação é de que estamos perto de Deus, mas quando paramos de repetir os mesmos gestos, nos sentimos vazios. Sabe por quê? Porque rotina religiosa não é sinônimo de intimidade com Deus. A gente confundiu constância com conexão. Confundiu conhecer a Bíblia com conhecer o Pai. E Jesus olhou nos olhos dos fariseus, mestres da lei, e disse: vocês erram, porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus. O erro deles não era falta de leitura, era falta de revelação, falta de rendição, falta de intimidade. Eles sabiam o que Deus disse, mas não sabiam quem Deus é. E isso continua até hoje, porque tem muita gente que sabe tudo sobre Deus, mas nunca sentou com Ele, nunca chorou na presença, nunca silenciou o próprio ego para escutar a voz de verdade. Essa é a dor escondida na nossa geração, muito conteúdo, pouca transformação. A gente ouve 10 pregações por semana, segue páginas cristãs, faz planos de leitura, mas continua preso, seco, ansioso, orgulhoso, com raiva das pessoas, vivendo exatamente igual ao mundo, só que com vocabulário bíblico. Isso não é fé, é performance. E Jesus está dizendo, vocês estão errando. E não é por falta de Bíblia, é por falta de mim. Tem gente que cita versículo para justificar pecado. Tem gente que decora a Bíblia para vencer debate, mas não para vencer o ego. Tem gente que sabe de cor os textos, mas nunca aplicou no secreto, na prática, no lugar onde só Deus vê. E o que é pior? A gente começa a se sentir bem com isso. Começa a achar que estar cercado de Bíblia é o mesmo que estar cheio do Espírito. Mas isso é uma ilusão, uma armadilha, porque a letra sozinha mata. É o Espírito que vivifica, é o relacionamento que transforma, é o quebrantamento que renova, é o tempo com Deus
que muda o coração. Você pode até saber o que a Bíblia diz sobre perdão, mas se você ainda guarda rancor, então você não conheceu o Deus que perdoa. Você pode saber o que está escrito sobre santidade, mas se você vive negociando princípios, então você não conheceu a santidade de Deus. A presença dele ainda não te invadiu, e essa é a dor que Jesus está revelando, não para te envergonhar, mas para te curar, porque ele quer tirar você da aparência e te levar para a profundidade, quer te libertar da dependência de conteúdo e te colocar na dependência do Espírito, quer te ensinar a buscar não só por instrução, mas por presença. Você já reparou como alguns textos da Bíblia parecem sem vida quando você lê? Mas quando está quebrado ou sedento, aquele mesmo versículo te atravessa como uma espada? Não é porque a Bíblia mudou, é porque você mudou. A revelação não depende só da leitura, depende do seu estado interior. E tem muita gente que perdeu a fome, mas continua comendo por obrigação. Acorda, lê o texto do dia. Mas o coração está ausente, o espírito está adormecido. Você já sentiu isso? Você está lendo, mas não está recebendo. Está ouvindo, mas não está sendo transformado. Está se cercando de conteúdo, mas a alma segue igual. Jesus está dizendo: você precisa voltar a me conhecer, não só ler sobre mim. Porque tem uma diferença enorme entre conhecer o nome de uma pessoa e sentar para conversar com ela. Ouvir sua voz, sentir sua presença, ser transformado por quem ela é, a Bíblia é o mapa, mas a meta é o próprio Cristo. E se você estiver usando o mapa como fim, mas nunca encontrou o caminho vivo, você está perdido com a Bíblia na mão. Jesus não está dizendo que ler a Bíblia não é importante. Ele está dizendo que ler sem sede, sem rendição, sem busca, não resolve. Você pode saber tudo e continuar seco. Você pode falar sobre Deus e continuar longe dele. Você pode citar o Espírito e ainda viver na carne, e essa realidade precisa ser exposta. Porque é perigosa, é sutil e parece fé, mas é religiosidade. E Jesus não veio para criar religiosos, ele veio para reconciliar filhos com o Pai. Ele veio para restaurar intimidade, para despertar a fome, para limpar o orgulho do eu sei com a verdade do eu preciso. Então hoje, a pergunta é simples e profunda. Você conhece a Deus? Ou só conhece sobre ele? Em Mateus 22, 29, Jesus responde a um grupo específico: os saduceus, homens religiosos, intelectuais da fé, guardadores da lei, mas frios, secos, cheios de doutrina e vazios da presença. Eles tinham feito uma pergunta complexa, um questionamento teológico sobre casamento na ressurreição. Mas Jesus não se perdeu nos detalhes. Ele foi direto ao centro do problema. Vocês estão em erro porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. O erro deles não era falta de Bíblia, era falta de revelação. Eles sabiam citar, sabiam interpretar, sabiam questionar. Mas não sabiam reconhecer o que Deus estava fazendo ali diante deles. E esse é o erro mais perigoso. O erro de achar que saber sobre Deus é o mesmo que conhecer Deus. Jesus expõe isso também em João 5,39. Ali, ele fala com os fariseus: vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. Mas são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Perceba o contraste. Eles estudavam a Bíblia, mas não encontravam vida, porque a Bíblia apontava para Jesus. E eles não queriam vir a Jesus. Eles estavam na palavra, mas longe da verdade. Essa é uma linha fina, quase imperceptível. Você pode estar cercado de Bíblia, e mesmo assim não estar mais perto de Deus. Porque a Escritura sem rendição vira letra, e letra sem espírito vira religiosidade. Jesus não disse que o problema era estudar.
O problema era estudar esperando encontrar a vida no estudo e não no relacionamento com ele. A Bíblia é viva, mas só se o seu coração estiver vivo também. E essa separação entre letra e presença é antiga. Lá em Oséias 6:6, Deus já dizia: pois desejo misericórdia, não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Deus está dizendo: não quero seus rituais, quero que você me conheça. Não quero só leitura diária, quero comunhão, quero escuta, quero obediência, quero tempo real. Deus não está atrás de aparência espiritual, Ele está atrás de conexão espiritual. E essa conexão não acontece por acúmulo de conteúdo. Acontece por exposição do coração. Agora, olha como isso é profundo. Em Oséias 4:6, outra frase conhecida: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Mas veja bem, não é conhecimento intelectual, é conhecimento de Deus. Tanto que o mesmo versículo continua: porque você rejeitou o conhecimento, eu também o rejeitarei como meu sacerdote. Ou seja, é possível recusar o que Deus quer revelar. E sabe como se recusa? Quando a gente lê sem fome, quando escuta sem rendição, quando sabe, mas não aplica. Esse é o erro que Jesus denuncia. E esse erro continua vivo hoje. A gente cita versículos como se fossem escudos, mas não permite que eles nos atravessem. A gente faz teologia, mas não ora. A gente debate, mas não obedece. E Jesus está dizendo: vocês erram porque não me conhecem, e não conhecem nem a Escritura, nem o meu poder. Você pode saber tudo sobre a Bíblia, e ainda assim ser cego espiritual, orgulhoso, vazio. Foi o que aconteceu com os saduceus, com os fariseus e com muitos outros que sabiam tudo, mas erraram o essencial. E por que isso acontece? Porque é muito mais fácil acumular conteúdo do que se colocar de joelhos. É mais fácil ler 2 capítulos por dia do que parar tudo e dizer: Senhor, eu não quero só entender, eu quero ser transformado. É mais fácil explicar um texto do que viver quebrantado diante dele. Mas Jesus não veio só para te instruir. Ele veio para te renovar, te mudar, te moldar. E se a palavra não está te confrontando, talvez ela não esteja mais te alcançando. E se você sabe muito, mas vive pouco, talvez sua fé tenha virado acervo, em vez de altar. Mas ainda dá tempo. Jesus está falando com quem está preso na mente, mas com o coração travado. E ele está dizendo: você erra, porque pensa que me conhece, mas não me busca. A fé que ele espera não é fria, racional, técnica. É viva, simples, cheia de sede. E quando a sede volta, a revelação vem junto. Porque Deus se revela aos que o buscam, não aos que colecionam informação. Tiago 4:8 diz: aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Ou seja, Deus não se esconde de quem o procura com verdade. Ele se revela. Ele fala, ele se deixa ser conhecido, mas só por quem tem fome. Fome por ele, não só por sabedoria. Talvez agora você esteja percebendo. Você sabe muita coisa sobre Deus. Mas, será que conhece ele de verdade? Essa foi a denúncia de Jesus. Ele não confrontou a falta de Bíblia. Confrontou a ausência de relacionamento. Disse: vocês erram por não conhecer nem as Escrituras, nem o poder de Deus. A Bíblia sem comunhão se transforma em acervo, e acervo não transforma ninguém, porque Deus não quer que você apenas leia sobre ele. Ele quer andar com você. Quer que você ouça a voz dele, quer que você aprenda a reconhecer sua presença, e não só suas palavras. E o mais triste, tem muita gente vivendo essa desconexão. Estudam, lideram, pregam, debatem, mas por dentro estão secos, não por ignorância, mas por distância. Porque saber sobre Deus nunca substitui a experiência de conhecê-lo. É possível estudar toda a doutrina da graça e ainda assim viver sem graça com os outros. É possível ensinar sobre perdão e ainda carregar rancor no coração.
É possível pregar sobre o Espírito e ignorá-lo no dia a dia. Jesus está chamando você para voltar ao lugar da essência, o lugar onde você não está tentando impressionar ninguém, onde não está buscando uma nova revelação teológica, onde não está acumulando versículos para vencer discussões, mas apenas dizendo: Deus, eu sinto saudade de ti. Esse lugar é o secreto, onde não há performance, não há exigência de palavras difíceis, só fome, só sede, só verdade. Talvez você precise voltar a orar como fazia no começo, quando a lágrima vinha fácil, quando o quarto se tornava refúgio, quando a presença valia mais do que qualquer posição. Você se lembra disso? Ou será que a Bíblia virou meta de leitura, a oração virou formalidade, a adoração virou trilha de fundo? Jesus não está te acusando, está te chamando de volta para a comunhão real, de volta para o tempo em que ler a Bíblia era um encontro, não uma obrigação. Você pode ter se afastado emocionalmente, pode ter se tornado técnico, racional, frio, mas o Pai ainda está lá, esperando, pronto para te abraçar como filho, e não como teólogo, porque Deus não rejeita corações quebrantados. Ele se aproxima de quem se aproxima com humildade. Hoje você pode dizer: Senhor, eu me acostumei com a Tua palavra, mas me afastei da Tua presença. Eu te peço, desperta minha fome, reacende meu amor, tira a frieza, tira o orgulho e me ensina a te conhecer de novo. Essa oração muda tudo. Ela não vem da mente, ela nasce da alma. E é nesse ponto que o conteúdo se torna vida. Agora é você, Deus e a verdade. Porque não adianta continuar repetindo versículos, cantando louvores, declarando promessas, se o seu coração está longe. Você pode ter decorado o Salmo 91, mas quando foi a última vez que você se escondeu de verdade no abrigo do Altíssimo? Pode ter falado de fé nos vídeos, nos stories, nos cultos, mas será que tem fé suficiente para largar tudo e simplesmente dizer: Senhor, eu quero te conhecer de verdade? Jesus olhou para os religiosos e disse: vocês erram. Mas ele não disse isso para condenar. Ele disse para acordar. Porque o erro pode ser corrigido, a frieza pode ser vencida, a distância pode ser encurtada, mas só se você admitir: eu não conheço o Senhor como eu achava que conhecia. Essa frase liberta. Porque onde há verdade, há espaço para transformação. A partir de agora, você pode decidir mudar, não só de comportamento, mas de posição espiritual, sair do controle e entrar na dependência. Parar de apenas ler e começar a ouvir. Deixar de apenas estudar e começar a se derramar. Você não precisa de mais uma ferramenta. Precisa de quebrantamento. Precisa voltar ao ponto onde a Bíblia te desmontava, onde uma frase bastava para te colocar de joelhos, onde a presença valia mais que qualquer lógica. E se você sente que perdeu isso, você pode recuperar. Você pode dizer: Senhor, eu me afastei, fiquei técnico, me alimentei da letra, mas deixei o Espírito. Hoje eu quero voltar. Talvez você nem saiba por onde começar, mas Deus sabe. Talvez você se sinta indigno, mas Ele nunca te rejeitou. Talvez sua mente esteja cheia, mas sua alma está vazia. E agora é o momento de alinhar os dois, de entregar a razão e abrir o coração. A presença que transforma ainda está acessível, o altar ainda está de pé, a porta do secreto ainda está aberta. E Jesus ainda está dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, entrarei e cearei com ele. Apocalipse 3:20. Hoje, ele não quer ser só conhecimento, quer ser alimento, quer ser companheiro, quer ser presença. E você só precisa dizer: Senhor, eu te quero, não só com a mente, mas com o coração inteiro. Se essa mensagem te expôs, não endureça o coração. Jesus não te chamou para viver cercado de versículos, mas longe da presença. Se inscreve agora no canal.
Deixa seu like se essa palavra te acordou e comenta aqui embaixo. Com verdade. Senhor, eu quero te conhecer, não só saber sobre ti. Essa é a oração que muda a fé rasa. Em intimidade profunda, conhecer a Deus de verdade vai transformar sua vida, mas também vai te colocar em rota de colisão com o mundo. No próximo vídeo, Jesus não traz consolo, ele traz uma verdade que muitos ignoram. O mundo vos odiará. Porque quem conhece a Deus vive diferente, pensa diferente, brilha diferente. E isso incomoda, assusta, confronta. No próximo episódio, você vai entender por que o verdadeiro cristão nunca será completamente aceito pelo sistema. E por que seguir Jesus de verdade sempre custará algo. Se hoje você entendeu o valor de conhecer a Deus, amanhã você vai descobrir o preço de andar com Ele. Prepare-se para ser odiado, mas não por fazer mal, e sim por ser luz.